tudo bem? Vocês estão bem? Sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui do canal. Primeira coisa que eu gostaria de pedir é desculpas porque quinta-feira não foi lançado o vídeo. E por que não foi lançado o vídeo? Vou te explicar agora. Tá muito difícil para mim lançar vídeos durante a semana. Infelizmente eu não tô conseguindo me organizar para deixar os vídeos prontos durante a semana, fazer renderização de vídeo, fazer edição de vídeo, essas coisas todas durante a semana, porque vida de professora é complexo, né? É bem difícil. Então, eu vou colocar os vídeos no canal domingo à noite. Domingo no finalzinho da tarde, comecinho da noite, ali por volta das 6h30, tá? Por quê? Vai ser melhor para mim no final de semana poder me organizar, poder gravar o vídeo caso não tenha conseguido fazer isso antes, ou fazer a edição caso não tenha conseguido fazer antes, fazer a renderização do vídeo só já demora mais de 1 hora, 2 horas às vezes. Então, vai ficar melhor domingo à noite, eu vou conseguir postar os vídeos para vocês de forma mais eficiente, sem atrasar, sem pular dias, então eu acho que vai ser melhor para mim e para vocês que vão sempre receber os vídeos no momento certo, porque quinta-feira tá difícil, eu vou acabar atrasando e vai ficar feio isso, né? Muito bem, então hoje, como eu já tinha dito para vocês na semana passada, nós vamos falar de literatura brasileira. Hoje eu trouxe para vocês uma pequena pérola da nossa literatura contemporânea chamada A Cabeça do Santo, de uma escritora chamada Socorro Acioli. A Socorro, ela nasceu em Fortaleza, vou mostrar aqui para vocês uma fotinho dela. Essa aqui é a Socorro Acioli, ela é de Fortaleza, e este livro nasceu de uma oficina literária que ela simplesmente fez com o Gabriel Garcia Marques, que é um dos donos do meu coração, né? Um dos donos da minha alma, da minha vida, que é um dos maiores escritores de todos os tempos, é o maior nome da literatura latino-americana, este colombiano, né? Ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, e ela fez uma oficina com ele. E assim, eu já acho a Socorro uma pessoa maravilhosa por ter conseguido conhecer fisicamente, presencialmente o Gabo, poder ter compartilhado uma parte da vida dela com ele e saber que esse livro foi lido e que ele tem inspirações na literatura do Gabo já significa muita coisa. Então, deixa eu te explicar o porquê eu vou chamar deste livro a partir de agora de um pedacinho da literatura latino-americana. Número 1. Eu acho muito importante que nós enxerguemos o Brasil como parte da América Latina. O Brasil ele não tem um costume histórico de se enxergar latino-americano, né? E isso se deve muito à história totalmente conturbada de independência do Brasil, né? O Brasil é o único país que se torna independente na América Latina e não vira uma república, ele continua sendo uma monarquia. O Brasil, ao se tornar independente, continua sendo governado por portugueses, né? Os Dom Pedros, o Dom Pedro I e o Dom Pedro II. É uma independência que, infelizmente, não envolveu quase a participação popular, quando a gente fala dos momentos assim oficiais, pelo menos, né? Então, o Brasil, ele sempre se viu muito à parte desse restante de América Latina. Também falamos uma língua diferente do resto da América Latina, embora sejam línguas irmãs, né? O português e o espanhol. Mas eu acho essa visão de que o Brasil não é América Latina muito problemática, por motivos vários. E acho que os mais óbvios são: a gente nitidamente é culturalmente latino-americano, né? Nós somos culturalmente latino-americanos, nós falamos uma língua latina, né? Nós falamos uma língua que veio do colonizador e que é latinizada. Nós fomos colonizados de formas muito parecidas por Portugal e por Espanha. Temos uma história de opressão colonial, de destruição de línguas nativas, de povos nativos, de escravidão indígena e posteriormente de escravidão negra, infelizmente muito compartilhada.
a imposição do catolicismo, a imposição de línguas europeias e essa miscigenação, né, entre o que veio da Europa, o que estava aqui nativo dos indígenas e o que é trazido pelos africanos, essa grande mistureba de coisas é muito latino-americana. E grande parte dessa latinidade vem da cultura católica e principalmente uma coisa que me impressiona muito e que me traz muito desse espírito latino-americano que é muito tradicional e comum em todos esses países, né, do México para baixo, é esse catolicismo popular, que é culturalmente muito rico, muito, muito, muito rico, que é o catolicismo oficial da Europa, que chega em terras americanas e se mistura e cresce e se enraiza de modos muito próprios, muito típicos só aqui da América, que tem a ver com a mistura das crenças indígenas, que tem a ver com a mistura de toda uma gama gigantesca de crenças africanas que vieram com os povos que foram trazidos para cá, né, de forma obrigatória nos navios negreiros. E essa cultura latino-americana, ela é muito rica, ela é calcada na violência, ela é calcada, infelizmente, na opressão de várias culturas e na resistência dessas culturas, em se misturar com a cultura do colonizador para poder existir. E por que eu estou falando tudo isso? Porque essa é grande parte da base, do pilar fundamental da melhor literatura latino-americana, que é aquela feita pelo Gabriel Garcia Marques, que é aquela feita pelas mulheres latino-americanas que eu mencionei nos vídeos anteriores, como a Mariana Henriques, como a Pilar Quintana, como a Mônica Orreda, como a Brenda Navarro. Então, todas essas mulheres latino-americanas que escrevem hoje, o Gabo e a própria Socorro Racioli, elas trazem essa cultura muito própria e única da América, que só tem como existir aqui, e que muitos chamam de realismo mágico, e que para muitas pessoas é só realismo mesmo, de mágico não tem nada, porque, como dizia o Gabo, são coisas que aconteceram, e são coisas que acontecem na vida das pessoas, dependendo das crenças das pessoas e de como as pessoas interpretam o mundo. Por isso, esse livro, ele é mais do que brasileiro, ele é latino-americano, ele fala desse sentimento de como o religioso, ele entra na vida das pessoas, muda a vida das pessoas, e como que as pessoas interpretam o mundo ao redor delas a partir das suas crenças. Então vamos ao livro, essa pequena pérola da literatura latino-americana. Esse livro narra a história do Samuel, que é um filho de uma mulher muito sofrida, tá? E essa mulher, que eu esqueci o nome dela agora, que se chama, acho que é Mariazinha? Mariinha. A Mariinha, ela é filha de uma geração de mulheres que sabem o dia que elas vão morrer. Isso é dito já nas primeiras páginas do livro. A bisa da Mariinha, a bisa ou a trisavó da Mariinha, foi a primeira mulher da família a saber o dia que ela ia morrer. Isso não traz desespero para as mulheres, isso traz paz, porque elas conseguem saber disso muito antes e conseguem se preparar. E o Samuel nunca acreditou nisso, mas a mãe dele sabia que era assim que iria acontecer, e quando ela fica sabendo que vai morrer, ela não fala nada para o Samuel, mas próximo já da morte, ela avisa ao Samuel alguns dias antes e diz: olha, eu vou morrer e eu quero que você faça por mim algumas coisas. Primeiro, você vai visitar o seu pai e a sua avó paterna. Eles moram numa cidade chamada Candeia e você precisa ir lá, porque eles são a única família que você vai ter no mundo a partir de agora. Segundo, eu preciso que você acenda 3 velas para mim. Uma aos pés de Padre Cícero, que é uma estátua de turismo religioso muito importante, né, no Ceará.
uma aos pés de São Francisco de Assis e uma aos pés de Santo Antônio. E esta terceira, que é aos pés de Santo Antônio, é na cidade de Candeia, aonde o pai e a avó paterna do Samuel, que é esse menino da história, né, esse moço, moram. Só que a questão é a seguinte: Santo Antônio está desmembrado. Está desmembrado. É uma estátua que nunca foi finalizada e cuja cabeça está abandonada aos pés ali da onde seria a estátua, né? A cabeça está abandonada ali no meio do mato. Gente, aí você pensa, nunca isso ia acontecer. Onde já se viu começar uma construção que envolve milhões de reais, que envolve muito dinheiro, numa cidade que é para ser de turismo religioso, como várias outras ali daquela região do Nordeste, e aí você simplesmente não termina a obra porque a cabeça fica largada no chão? Isso nunca aconteceria. Então, como na América Latina as coisas funcionam desse jeito, e a gente acha que o realismo é mágico, mas na verdade é só o mundo real mesmo, isso acontece, gente. Isso é real, isso existe, tá? Existe uma cidade no Ceará chamada Caldeiras. Eu acho que é Caldeiras. Editor, depois você coloca aqui o nome da cidade que eu esqueci, tá? Eu acho que é Caldeiras, onde o santo começou a ser construído e a cabeça nunca foi colocada no lugar. E a cabeça está lá no meio da cidade. E a cidade cresceu em volta. A cabeça faz parte do muro da casa, a cabeça faz parte da rua, as crianças brincam na cabeça. Então a Socorro viu isso no mundo real e ficcionalizou isso, mas na verdade isso partiu literalmente do mundo empírico, né? Isso é uma realidade que está posta, que está lá, e a Socorro só deu uma ficcionalizada em cima. Bom, voltando à história do livro. A mãe de Samuel morre. E ele fica sozinho no mundo, ele não tem ninguém. Eles viviam de vender chapéus de palha para os romeiros que passavam por ali, em direção à estátua de São Francisco de Assis. Então, desse mesmo modo como Samuel viveu vendendo chapéus de palha a romeiros, agora ele vira um romeiro em busca do próprio passado, do próprio pai, da própria terra e dessa desgraça dessa estátua que a mãe mandou lhe botar uma vela, que a estátua nem existe direito porque está sem cabeça. O Samuel não é uma pessoa religiosa, ele tem muita pena da mãe, que passou a vida inteira orando, acendendo velas, rezando, e que morreu sem nada, morreu na miséria. E ele fica muito bravo, porque ele diz, os santos nunca fizeram nada por ela, Deus nunca fez nada por ela, a Virgem nunca fez nada por ela, e ela morreu na desgraça. E ele tem raiva dessas crenças populares. Só que ele vai ser levado numa jornada individual, né? Ele vai chegar na terra dele, ele vai falar com a avó dele, ao invés de acolhê-lo como um neto que ela nunca tinha conhecido, extremamente ríspida, e manda eles, sai daqui, não quero que você fique aqui, vai lá, sobe o morro e dorme numa caverna que tem lá em cima. No meio da chuva, quando ele chega na cidade, então ele não recebe o carinho da avó, tá chovendo, uma chuva que parece que foi a avó que chamou, muito estranho. A avó também é ríspida com ele, alguns cachorros saem correndo atrás dele depois que a avó fala com ele, mordem ele fica com uma ferida no pé. Então, o começo da história é Samuel voltando para a cidade natal do pai dele, não é recebido pela avó, o pai dele está desaparecido, começa a chover, ele não tem onde dormir, ele tá cansado, ele virou um romeiro para chegar naquela cidade, tipo 15, 20 dias que ele tá andando praticamente sem comida, agora com uma ferida no pé, dormindo numa caverna, no alto de um morro. E é assim que começa a história, nesse caos, né? Ele morto de raiva. Só que sabe que caverna é esse que ele foi dormir? Que ele foi dormir quando a avó dele expulsou ele da casa dela? Era a cabeça do Santo Antônio. Ele está morando dentro da cabeça do Santo Antônio. E a partir daí, gente, se desenrolam várias histórias. Histórias do santo casamenteiro, porque Santo Antônio é casamenteiro, né?
Histórias da política local, histórias de como aquela cidade entrou num declínio terrível depois que a cabeça do Santo Antônio ficou largada no chão. Por que a cabeça do Santo Antônio está no chão? Por que a cidade foi amaldiçoada por Santo Antônio depois de terem desfeito dele, deixado a cabeça dele no chão? O que acredita-se é que a cidade foi amaldiçoada por ele. Mas por que a cabeça dele está no chão? E por que a maldição veio se a tentativa era fazer uma homenagem para o Santo Antônio? Será que o santo está bravo por ter deixado a cabeça dele no chão? Aí entram questões da política local. Essas questões de política local, essas tretas do prefeito que some e que usa recursos para levar para outro lugar e que não usa os recursos para fazer o que ele tinha prometido, me lembrou muito alguns livros do Érico Veríssimo, por exemplo, O Incidente em Antares. Essas tretinhas políticas do microcosmo de cada cidadezinha, que na verdade são as mesmas tretas políticas, a mesma corrupção de sempre em todos os locais, tipicamente latino-americanos, construídos sobre a pobreza, construído de uma elite sobre uma pobreza, né, que manda ali no lugar e que na verdade ninguém tem acesso a esse poder, ninguém tem acesso a essa prefeitura, ninguém consegue saber para onde o dinheiro foi, de onde o dinheiro veio. Então todo esse microcosmo que reflete um continente inteiro aparece aqui, da mesma forma que aparece nas maiores joias da literatura latino-americana, como eu já mencionei com vocês antes. Érico Veríssimo, Gabriel Garcia Marques, Mariana Henriques, entre muitos outros nomes, o Vargas Llosa, até mesmo a Silvina Ocampo, né, que é aí um outro nome importante que eu ainda não tinha citado, enfim. Então, gente, é um livro muito rico. Ele é tão curto, mas ele parece muito uma novela. Ele parece muito uma novela, que você tem uma história principal, mas você tem várias historinhas secundárias, núcleos secundários da novela, que tem histórias tão interessantes quanto a principal. De pequenas paixões, de meninas que querem casar e que olham para Santo Antônio, mas Santo Antônio está sem cabeça, para onde será que estão indo as orações? E de como que surge o Samuel na cidade e ele mora na cabeça do Santo Antônio, e como que esse menino vai passar a ser a voz do santo, e como que isso se relaciona com as vidas comuns das pessoas que moram ali, como que isso traz vida de novo para a cidade, que era uma cidade que estava amaldiçoada pelo santo e agora a vida volta a ela. Então, é um livro muito rico, que fala de religiosidades populares, que fala da crença das pessoas comuns, como que as pessoas precisam e vivem em torno dessas crenças que são fundamentais à preservação da vida, às vezes. Pessoas que só continuam vivendo porque acreditam e porque têm fé, sabe? E isso é muito narrado aqui. E como que muitas vezes isso é visto com desdém por certas camadas da sociedade que enxergam isso como algo típico da pobreza e da ignorância das pessoas. E como, na verdade, isso é culturalmente muito rico, muito amplo, aberto a muitas possibilidades e, como eu já disse várias vezes, não é só realismo mágico, às vezes parece que é o realismo em si, porque a gente já ouviu tantas histórias, né, de familiares, de pessoas que receberam graças e milagres de santinhos, às vezes não são nem santos da Igreja Católica, são santinhos populares de cada grupo social, de pequenas pessoas, de pequenos grupos, né? Aqui na América Latina isso é muito comum. Pessoas que têm mortes violentas, por exemplo, ao serem enterradas, viram santinhos populares daquela cidade, daquela região, e as pessoas migram para lá, fazem peregrinações, acendem velas, e se ouvem histórias de que esses pedidos são atendidos, né? Então, assim, o quanto que isso move comunidades, move sociedades, move pessoas, move crenças e move também famílias. Esse é um livro que fala muito sobre maternidade, paternidade, amizade, casamento, e família como um todo. A família de sangue, a família que se constrói na sua pequena comunidade, da qual você é fruto,
e a família que a gente constrói num sentido mais amplo de cultura, de estarmos culturalmente interligados uns aos outros por essa história que nós compartilhamos, né? Por essa tradição cultural que nós compartilhamos, que muitas vezes é baseada em violências, mas que a gente vai ressignificando e vai criando novas histórias, novas crenças e novas possibilidades de interpretação do mundo, como é o caso da família aqui do Samuel e da cabeça do santo, né, que toda essa história que gira em torno dessa cabeça desse santo. É um livro muito simples e complexo ao mesmo tempo. É uma linguagem extremamente simples, mas muito poética. Eu achei particularmente ela extremamente poética e extremamente simples ao mesmo tempo, o que casa muito com a proposta do livro, que é ser lindo, belo, mas simples ao mesmo tempo, singelo. E ele tem um final que me agradou muito. Eu amei o final. Ele parece muito uma novela, novela de televisão, assim, o andamento é muito engraçado, tem muitas anedotas, tem muitos núcleos engraçados, mas também tem muita tragédia, tem muita tristeza, tem o peso das angústias de geração após geração que uma família carrega. Enfim, eu achei maravilhoso, recomendo muito para vocês. Já estou lendo outro livro da Socorro, que é Oração para Desaparecer. Já estou lendo ele, estou na metade, em breve eu trago aqui para vocês, porque eu não consegui terminar esse e não pegar o próximo da Socorro, porque eu achei esse aqui muito incrível. Então é isso, pessoal. A partir de agora, domingo, 6h30 da tarde, a gente está aqui junto. Por favor, comente, se inscreva, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acha que vão gostar desse conteúdo. E é isso.